Olá, você está entrando na Radioterapia, o podcast do Instituto Quimioterapia e Beleza. Inspire-se com as histórias de Cats, bate-papos e compartilhe com todos, disseminando informações seguras e de qualidade. O Instituto Quimioterapia e Beleza é uma organização da sociedade civil que promove atividades de assistência social, saúde e voluntariado. Tornou-se referência no apoio a pessoas que enfrentam o diagnóstico e o tratamento de câncer, fornecendo informações de saúde, prevenção, beleza, autoestima e bem-estar. Saiba mais sobre nosso projeto no quimioterapiabeleza.org.br. Eu sou a Débora, atual presidente e sócia fundadora do Instituto Quimioterapia e Beleza, que junto com um time de diretores voluntários, ampliamos e coordenamos os projetos iniciados individualmente pela Flávia Flores, nossa fundadora, paciente oncológica, pioneira nas mídias digitais a abordar sua jornada com o câncer desde 2012. Sejam muito bem-vindas ao nosso podcast especial do Outubro Rosa. Hoje nós vamos discutir a importância da nutrição no tratamento do câncer de mama. Temos conosco a doutora Camila Giro, oncologista clínica e diretora científica do Instituto Quimioterapia e Beleza, a doutora Valéria Rosenfeld, nutróloga, e a Nath Mota, nossa Cat querida, que faz um tratamento de câncer e vai contar a sua experiência para nós. Doutora Camila, pode se apresentar, por favor? Eu sou oncologista clínica, atualmente eu trabalho no Hospital 9 de Julho, das Oncologia, e no IBCC, que é o Instituto Brasileiro de Controle do Câncer. Doutora Valéria também pode nos contar um pouquinho do seu trabalho? Eu sou Valéria Rosenfeld, sou médica, sou especialista em terapia intensiva, sou especialista em nutrição parenteral e enteral, tenho pós-graduação em nutrologia e hoje trabalho como a coordenadora de toda a área médica e científica de Nestlé Health Science. Venho de 25 anos trabalhando com pacientes em terapia intensiva, em nutrição especializada, pacientes cirúrgicos e oncológicos. Muito bem. E Nath, nossa querida, fala sobre você, Nath. Eu sou a Nath Mota, sou paciente oncológica, sigo em tratamento já faz 6 anos, sou paciente de câncer de mama com recidiva com câncer cerebral. Doutora Camila, você pode compartilhar conosco alguns dados sobre o câncer de mama no Brasil e a importância dos cuidados multidisciplinares no tratamento oncológico? Então, o câncer de mama, ele é o câncer mais incidente e de maior número de mortalidade no Brasil. A gente sabe da importância da mamografia, por quê? Porque a gente consegue ter uma detecção mais precoce e isso aumenta a chance de cura, indo para mais ou menos 90%, 95% de chance de cura dessa paciente. É importante lembrar que no triênio 2023-2025, a gente espera ter mais ou menos 70 mil novos casos. Outro dado bem relevante é que 75% da população, ela depende do SUS. Então, vai muito além da dificuldade da gente ter o uso da mamografia como rastreio, mas a importância de que talvez a lei, em muitos casos, a lei dos 60 dias, que determina que quando o paciente tem um diagnóstico, se inicia o tratamento, isso não é realizado de forma correta, e a gente tem um grande abismo entre a saúde pública e a saúde privada atualmente. Nath, conta pra gente como foi sua jornada desde o diagnóstico até o tratamento, a dificuldade de lidar com a doença e a recidiva, a importância da nutrição durante esse novo tratamento. O meu caso ele já começou um pouco mais complexo, porque eu tinha 30 anos na época e fazia os meus exames com controle a cada em um ano. E com o autoexame eu descobri um nódulo e comentei com o meu médico. Daí ele não me deu muita atenção, disse que eu era nova, que eu não tinha que ficar me preocupando com isso agora e pediu para que eu voltasse daqui a um ano para a gente olhar novamente. Só que não chegou nesse um ano. Lembro que passou coisa de meses. Procurei um outro médico. Quando eu fui fazer o exame
que ele me pediu, na verdade, um ultrassom, um exame simples, eu já estava com um tumor, na verdade, um nódulo muito maior do que estava naquela época que eu poderia ter já sanado esse problema. Eu fiz os exames, tive que operar porque ele estava já avançado, então ele já tinha comprometido o meu sentinela, eu tive que operar o braço junto, né? Tirei os linfonodos, fiz todo o protocolo por completo, então fiz radioterapia, fiz a quimioterapia, fiz a mastectomia completa, né? Eu tirei toda a parte do tecido mamário. E nisso eu segui o meu tratamento depois com hormonioterapia, porque descobrimos, né, que eu tive um descontrole hormonal e eu comecei a produzir muito mais do que eu precisava e acabei adoecendo nessa questão do hormônio, né? Os hormônios afloraram demais, produziram demais, e aí saiu esses tumores localizados na mama. Eu tive fiquei 5 anos em tratamento, né, fazendo o hormonioterapia, e quando eu recebi a alta, né, que eles estipulam um prazo assim para a gente poder seguir o tratamento, eu tive uma recidiva. Eu comecei a ter uma dor de cabeça muito forte, muito intensa. E o que eu mais temia aconteceu, que aí foi uma recidiva cerebral. Eu tive um segundo diagnóstico com novas lesões cerebrais. Fiz um exame também, onde constou que ele estava avançado. E a minha primeira ação, a nossa primeira tomada de decisão foi a cirurgia. Fizemos a cirurgia, tiramos o tumor e segui com um novo tratamento. Esse segundo tratamento foi bem diferente do primeiro, até mesmo porque o Instituto Quimioterapia e Beleza, eu tenho, assim, acho que foi o que salvou a minha vida, porque eu não tinha referência nenhuma. Eu tinha muitas pessoas ao redor falando sobre o diagnóstico como sentença de morte, né? E aquilo ali me impactava. E eu falava, gente, peraí, eu não quero morrer agora, eu tenho 30 anos, eu preciso viver, né? E aí eu conheci a Flávia Flores num depoimento que ela deu e eu falei, é isso aqui, esse aqui é o caminho que eu tenho que seguir. E parti para Flávia Flores, conheci o Instituto Quimioterapia e Beleza, conheci a Débora. E ali eu comecei a me fortalecer e falar, não, peraí, vamos lá, que tem tratamento, a gente tem recurso, eu tenho chance e vou fazer. Fiz todo o protocolo, tive apoio, que eu acho que é essencial também nesse momento. E quando veio o segundo diagnóstico, eu estava com um grupo muito maior, né? Porque a gente estava com essas mulheres que estavam chegando, como a doutora disse, são novos casos anuais e elas precisam também ter esse parâmetro de que é possível, né? Então, o segundo diagnóstico, quando veio, eu falei, opa, peraí que agora o negócio é diferente. Eu preciso tomar muito mais cuidado, eu preciso ter muito mais atenção, qualquer dor que eu sinto, as memórias voltam, eu sempre acho que é alguma coisa nova, e isso impacta muito, né? No sentido de, será que isso um dia vai acabar? Isso vai parar? Isso tem controle? E eu estou seguindo dessa maneira, no segundo diagnóstico, com muito mais consciência de que eu preciso estar sempre alerta, né? O primeiro diagnóstico, quando o doutor falou que não era nada, eu confiei nele, né? Eu não tinha conhecimento de nada, a gente não tem informação. É difícil você brigar com algo que você não tem conhecimento, né? E deixei passar. Então, a gente não pode deixar passar, né? Então, o meu segundo diagnóstico hoje é muito mais, com muito mais olhares, com muito mais atenções do que foi do primeiro. E a sua parte nutricional nesse segundo diagnóstico, como que aconteceu? Como que você levou isso? Olha, foi
terrível. Eu acho que essa é a palavra mais completa, porque quando eu passei pela radioterapia, logo após a cirurgia da remoção do tumor cerebral, eu achei que eu ia conseguir lidar da mesma forma que eu lidei com o primeiro diagnóstico com a radiação no seio. E é diferente, né? Eu também não sabia disso. Então, eu fui com a minha coragem, com a minha força de não vou desistir, vamos lá, a gente tem que encarar. Só que quando bateu, quando eu senti a pressão daquilo na minha parte cerebral, que eu via que não estava normal, eu perdi a vontade de comer. Eu sentia como se algo tivesse desligado da minha cabeça e eu não conseguia comer. Eu tive muitos episódios de voltar à comida, de não conseguir digerir aquilo. E aí eu fui definhando. Aí eu vi que o negócio era muito mais sério do que eu tive no primeiro diagnóstico. E isso impactou muito, porque a gente é vaidosa, né? A gente já passa pela questão visual ali, da perda do cabelo, a nossa pele muda, a unha fica fraca. E aí você perder uma massa corporal considerável, isso também foi bem impactante para mim. Eu não imaginava que eu ia chegar nessa perda, né? Eu tive uma perda de 23 quilos para uma pessoa que é considerável pequena. Então, as pessoas, elas conseguem olhar e ver que tem alguma coisa errada, que no primeiro diagnóstico eu não tinha. Então, assim, eu ia para os lugares, se eu não falasse que eu estava em tratamento de um câncer, as pessoas nem sabiam. Então, essa parte física, nutricional, impactou. Então, assim, hoje eu sigo tentando manter a minha alimentação mais rica possível, diária, suplemento, né, que tive a oportunidade, até com as meninas, né, da Nestlé, que eu tive com uma orientação médica da nossa nutróloga, do nosso grupo, e isso suplementou. Isso foi fazendo eu voltar a ter mais vontade de comer, fora as medicações que eles passam para poder isso dar uma ajuda mais forçada, mas eu falava, não é por aí o caminho, eu preciso me alimentar, eu preciso voltar às minhas atividades. E isso, como mulher, assim, voltando até a pergunta que você fez, eu me sinto mal. Eu me sinto muito mal. Na questão sexual, né, de você vestir a roupa que você gosta, do seu estilo, e você tendo que se camuflar, né? Usando uma roupa mais larga para não marcar, para não ver o tanto da magreza que tá. Então, isso, hoje eu saio na rua e as pessoas percebem. Isso foi muito diferente para você no primeiro diagnóstico do que no segundo, né? A parte nutricional e também essa falta de informação, né? Você teve um desencontro aí, na verdade, ela não teve informação, né? Na parte do protocolo clínico dela, para ter essa informação nutricional durante esse segundo diagnóstico, né? Sim, eu comecei a perceber porque eu falava, gente, não é normal, eu preciso ter as atividades básicas, né? De tomar um banho, eu não conseguia tomar banho de pé, porque eu me sentia muito fraca. Aí eu decidi procurar uma outra orientação, e aí foi quando eu procurei esse outro grupo de médicos que eu tive a oportunidade de complementar a minha alimentação, porque até então não se falava disso. Nem no primeiro diagnóstico, nem no segundo diagnóstico. O primeiro diagnóstico, na verdade, eu tinha um livro caseiro em casa, de receitas caseiras, de sucos de A a Z, e ali a minha mãe fazia. Toda semana que eu tinha químio, ela fazia esse suco de imunidade, o famoso suco da imunidade que todo mundo faz, né? A gente não precisa passar a receita aqui, mas todo mundo conhece esse suco. E eu fazia. Então, assim, de uma certa forma, me ajudava, mas não é só isso.
né? Então, eu tinha minha alimentação, eu conseguia comer melhor. Mas nesse segundo, ele precisou de um empurrãozinho a mais, precisei de uma orientação melhor. Doutora Valéria, quer fazer uma pergunta para a Nath? Eu quero. Com relação, você falou já um pouquinho do teu cuidado nutricional, né? Queria entender um pouquinho de efeitos colaterais, porque esse é um fator bastante impeditivo para a alimentação, né? O que você enfrentou de efeito colateral na primeira e na segunda jornada de tratamento? É assim, eu acho que a gente tem que falar abertamente e até de uma forma simplificada para as pessoas entenderem. A diarreia e o vômito. Então, foram 2 efeitos colaterais que, mesmo tomando os remédios que eram prescritos, não paravam. Então, começa a bater o desespero. Aí você fala, gente, o que eu vou fazer? O que eu vou tomar? Quais são as outras opções que eu tenho? E aí você conversa com o médico que não te orienta, que não fala para você o que você pode fazer além daquilo ali, de só tomar um remédio. Então, eles me passavam os remédios que bloqueavam, eu ficava 2, 3 dias numa boa, depois continuava de novo. Só que tudo dentro disso tem um conjunto que é a medicação que você toma que também te ajuda. E aí você não pode cortar, né? Você tem que continuar o tratamento e encarar aquilo ali. E eu até prolonguei demais, porque eu sabia que tinha alguma coisa errada, mas eu não parava. Então, assim, teve dias que eu estava comendo, pegava a sacolinha, parava e continuava comendo. Então, o efeito, depois, mais para frente, a gente foi descobrir que era de uma medicação que eu estava tomando. E eu tinha um médico que eu falo, apelidei ele como médico de ler laudo. Não é aquele médico que te assiste, né? Acho que a doutora sabe muito bem o que eu estou falando. Então, ele lia laudo. Ler laudo eu também sei. Mas ele não ia na causa. Ele não conseguia conversar e eu falava, doutor, não está legal, eu não estou conseguindo comer. O que eu posso fazer? Quais são as orientações? Quem eu posso procurar? Não, você está muito ansiosa, você tem que esperar. Isso são resultados da medicação. Eu tomava uma medicação considerável, boa no mercado, né? E tive o privilégio também, então a gente vai tentando os recursos que a gente tem da ciência ali, mas não estava funcionando para mim. E ele estava insistindo. Então, os efeitos colaterais eu não conseguia combater porque eu continuava diariamente, eu continuava tomando os remédios que estavam fazendo com que aquilo ali me fizesse ficar mal. Então, quando eu tive um olhar melhor, que foi quando eu tive uma tomada de decisão para me salvar, que procurei uma outra médica, aí o cenário mudou. Aí essa médica fez um check-up geral, ela descobriu que um dos componentes que tinha nessa medicação fazia com que eu ficasse mais... o meu corpo tinha que combater mais, né, as toxinas que tinha nessa medicação. Então, por isso que eu não conseguia manter. Não conseguia manter a massa muscular, não conseguia manter a energia, não conseguia gordura, tudo foi para água abaixo. E daí, então, eu passei, né, nesse grupo por uma nutróloga e ela decidiu complementar a minha alimentação com o Nutren, né? E aí foi onde eu conheci um suplemento que eu pudesse agregar junto com a alimentação. Porque eu queria comer. Eu não queria só tomar algo para me fortalecer ou colocar os nutrientes que eu precisava. Eu queria comer, mas eu também queria tomar algo que suplementasse, que me ajudasse a acelerar esse processo. E aí foi onde eu conheci a doutora Cláudia, que me passou esse suplemento. E aí eu comecei a tomar, cortei o remédio e aí eu comecei a ficar bem. Bacana. Doutora Valéria, quais são os sinais de alerta? A Nath já descreveu os dela aqui, né? De que o paciente precisa de um acompanhamento nutricional durante o tratamento.
Eu acho que a primeira coisa que deveria chamar a atenção de todos os profissionais de saúde é ter câncer. Via de regra, o levantamento do Instituto Nacional do Câncer mostrou que 80% dos pacientes de câncer no Brasil têm algum grau de desnutrição. Desses, de 30% a 60% tem alguma orientação nutricional. E para vocês terem uma ideia, 20% das mortes por câncer são por desnutrição. Você morre da desnutrição e não morre da doença. Então, isso torna o cenário um tanto quanto catastrófico. A gente tem uma publicação que eu adoro e sempre menciono, o Dr. Maurício Muscaritoli é um médico italiano, que ele fala que a jornada do câncer, ela deveria, desde o diagnóstico, estar acompanhada de uma jornada de tratamento nutricional, porque você, ao longo do tratamento, e a Nath foi aqui falando para a gente de várias janelas de oportunidade de intervenção nutricional, que a gente fica se coçando na cadeira aqui, por que não fez isso, por que não fez aquilo nesse momento? Que a gente percebe isso. Então, assim, o diagnóstico do câncer é óbvio. É um câncer simples de pele que só vai tirar... Esse câncer não merece intervenção nutricional. Um câncer menor de tireoide também não merece intervenção nutricional. Mas quando a gente já começa com cânceres que têm alguma questão, que vão para quimio-radioterapia, algumas questões nesse sentido, essa jornada até do diagnóstico, ou seja, porque no minuto em que alguém disse para a Nath que ela tem um câncer, ela passou por biópsia, passou por estadiamento, isso demora. No sistema privado ou público vai demorar uma jornada, para você ter que marcar os exames, fazer os exames. Essas são as janelas de oportunidade de consultar um nutrólogo, consultar uma nutricionista, já ter uma avaliação, olha, você vai operar, existem coisas que você pode fazer para se preparar metabolicamente para essa cirurgia, você vai passar por quimio-radioterapia antes da cirurgia, depois da cirurgia, dependendo do tipo de câncer, você vai começar a se preparar, porque existe o preparo para você correr essa maratona, que é a jornada do câncer. Então, via de regra, deveria estar no mindset do profissional de saúde. Ter câncer é um fator de risco por si só, ponto. Mas se a gente não considera esse cenário, a gente começar a prestar atenção nas jornadas de pré-caquexia, caquexia avançada. Veja, a Nath pesava 68 quilos, a gente conversou aqui um pouco antes, então assim, ela falou que perdeu 23 quilos, a gente está falando que ela perdeu 40% do peso corporal dela. Sabe aonde que o sinal vermelho acende? 5% de perda. Então, assim, o sinal vermelho dela acendeu, piscou, gritou, explodiu, e a gente está nessa jornada. Então, assim, e mais, quando você estabelece o cenário da caquexia, que foi o que acabou se estabelecendo na Nath, a reversão é muito pior. O ganho de peso é muito mais difícil e penoso para o paciente. Sim. Então, essas coisas eu acho que são coisas que a gente deveria prestar atenção. Ter câncer, ponto, é um primeiro sinal. Mas, se ainda assim isso não for convincente, a literatura está abarrotada de coisas com relação a perder um percentual do seu peso corporal. 5% já chama atenção, 10% já precisa intervir. Precisa intervir. O problema é que, às vezes, as pessoas não dão atenção aos 10%. Tem 60 quilos, perdeu 6. Não, isso faz parte do tratamento do câncer. A medicação tem essa questão, o próprio câncer tem essa questão, alguns cânceres são extremamente hipermetabólicos, mas não faz parte. A gente precisa combater. Com informação, né? Sim. Muita informação. E como que a gente pode manejar esses efeitos colaterais durante o tratamento que ela descreveu tão bem, né? Queria se alimentar e, ao mesmo tempo, ela não conseguia e já... A jornada do tratamento, ela é uma jornada que envolve, claro, a prescrição de medicações. Primeiro, envolve cirurgia. Cirurgias e recirurgias podem envolver jejuns desnecessários. A gente hoje tem protocolos de abreviação de jejum para as cirurgias e, via de regra, as pessoas não seguem. O paciente não precisa ficar 15, 16, 17 horas em jejum. Hoje em dia são 2 horas de jejum para qualquer cirurgia, inclusive do tubo digestivo. É óbvio que você vai precisar saber o que você vai precisar ingerir e você precisa estar dentro com um profissional de saúde. Mas o fato de vai operar, vai perder peso é assim mesmo, como vai fazer quimioterapia ou radioterapia, vai perder peso é assim mesmo, a gente precisa combater. Algumas medicações, de fato, causam muitos efeitos colaterais, desde as neuropatias, que às vezes o doente diz, parece que tem agulha quando eu engulo, né? Uhum. Até diarreia, vômito, como ela falou. Então, assim, o tratamento terapêutico medicamentoso é extremamente importante nesse cenário, o oncologista está atento para tratar isso, e uma intervenção nutricional personalizada.
Porque, a depender, esse paciente vai ter mais preferência para salgado, para doce, manusear volume, manusear o que come, como come, adequar consistência. Tem mucosite, não tem. Então, todas essas coisas. Tem diarreia, não tem. E as pessoas geralmente tendem a não entender esse processo. Tem diarreia da fibra, nem sempre essa é a solução. Às vezes você precisa dar alguns nutrientes de absorção alta, porque aquele cólon está com uma diarreia secretando muito e você tem que evitar que coisas cheguem naquele cólon. Então, existe muita coisa que a gente pode fazer, desde que a gente esteja correndo para e passo ali com tratamento nutricional. E tem alguma dieta ideal recomendada para pacientes que estão passando pelo tratamento e também seria diferenciada para o paciente metastático? Não. O que a gente tem hoje primeiro, as jornadas podem ser diferentes. Por exemplo, o paciente que vai ser submetido a uma operação, a gente hoje tem recomendações de literatura, de guidelines mundiais, que esse doente precisa receber um protocolo de imunonutrição ali no seu período perioperatório. Primeiro, antes de operar, ele está desnutrido? Precisa rever isso e repor. Porque, via de regra, cirurgias oncológicas não são cirurgias de urgência. Você tem um tempo até aquela cirurgia acontecer. De novo, a janela da oportunidade. No sistema público ou privado, no público você vai esperar a marcação, no privado você também vai esperar a autorização do plano e etc. Aquela é a janela do tratamento. E aí, não só nutrição. Pré-habilitação envolve cirurgia, envolve exercício físico antes da cirurgia. Massa magra, manutenção da massa magra, isso faz diferença na jornada do tratamento. Então, o doente cirúrgico, um protocolo de pré-habilitação com nutrição e exercício físico. Se ele tiver desnutrido, repressão nutricional. 7 dias antes da cirurgia, um protocolo de imunonutrição. Até 7 dias depois. Essa é a jornada do cirúrgico. Durante quimio e radioterapia, suplementação nutricional, avaliar. A gente precisa repor só proteína, porque é uma questão só de ajuste de massa magra. A gente precisa repor calorias e proteínas, e aí a gente precisa suplementar. Vale a pena também usar protocolos de imunonutrição durante o período de quimio e radioterapia. A gente já tem alguns estudos bacanas nesse cenário. Então, sim, existe uma janela de oportunidade enorme para se tratar. No paciente metastático, a prevenção da hidratação é a primeira coisa. Manter esse paciente hidratado, isso é um ponto que às vezes as pessoas esquecem. Manter esse paciente bem nutrido para ele conseguir continuar na sua jornada de tratamento e tendo qualidade de vida. Qualidade de vida. Essa é a palavra do momento e a palavra do momento com nutrição. Então, assim, o paciente metastático hoje tem que estar engajado no programa de terapia nutricional e exercício físico. A gente sabe que isso pode ser penoso, a gente sabe que isso pode exigir demais dele, mas também não precisa ser a musculação, pode ser algo que você consiga fazer, algo que você consiga começar a fazer. Mas, de novo, como a gente falou, saco vazio não fica em pé. Se você não estiver bem nutrido, você não vai conseguir aderir a uma jornada de exercício físico. Então, hidratação, pilar hidratação, nutrição e exercício físico é fundamental para manter a qualidade de vida, para manter o tratamento, porque hoje a gente sabe que esses pacientes, eles têm uma sobrevida enorme, enorme. Sim. Mas a gente não pode botar eles naquela bolsa dos 20% que vão morrer de desnutrição e não da doença. Então, isso que eu acho que é o mais importante da gente abordar aqui. E o suplemento nutricional, ele é sempre necessário ou não? O suplemento nutricional, veja, assim, estou compartilhando as coisas que a gente conversou aqui antes, né? O marido da Nath é cozinheiro. Ele é o chefe de cozinha. Então, assim, a Nath já vive num cenário diferenciado. Ela tem um chefe de cozinha à disposição dela dentro de casa. E mesmo assim, a Nath não conseguia aderir a uma alimentação. Ela falou, ela tem acesso a orgânicos, ela tem acesso a tudo que é de melhor, ela tem alguém para cozinhar para ela em alto nível e ela não consegue comer. Isso faz parte do tratamento. Então, toda vez que o indivíduo não consegue comer, ele precisa ser suplementado. Precisa. E o que é não conseguir comer? Se eu não consigo comer 60% a 70% das minhas necessidades, eu já mereço uma intervenção nutricional. E essa intervenção nutricional, para manter peso, ela tem que bater 60% a 70%, eu tenho que, com 30%, chegar do que eu preciso. Eu preciso ganhar peso, eu preciso botar quanto? 500 calorias a mais do que ela precisa? Preciso botar o que mais? Então, eventualmente, o doente começa a perder peso, é necessária a suplementação. Essa coisa de achar que vai conseguir só com comida, não dá. A Nath é o exemplo clássico disso, com o melhor acesso à alimentação que uma pessoa pode ter.
Até porque você precisa, às vezes, concentrar caloria e proteína num volume menor, porque ela vomita, ela tem diarreia. Você, às vezes, precisa adequar que tipo de nutrição você vai dar. Precisa de uma nutrição, de repente, com mais alta absorção. Precisa, às vezes, carregar mais na fibra, precisa carregar mais na proteína, precisa fazer uma coisa densa. Não ache que você consegue um suplemento com 2 calorias por mililitro fazendo comida. Você vai precisar suplementar, não de forma saudável, né? Então, isso é muito importante da gente chamar a atenção aqui. Ótimo. Doutora Camila, quais são os principais desafios no diagnóstico precoce do câncer de mama? Eu acho que é a falta de conscientização ainda, falta de informação, erros, diagnóstico, acho que o medo, às vezes, da mulher, da paciente, quando detecta alguma alteração na mama, o medo de ter câncer. Eu acredito que estes sejam alguns dos pontos aí. De saber que está com a doença e que tem que procurar ajuda para se curar, né? Isso a gente encontra todo dia, né? Fala sobre Eu isso, tenho né? várias amigas que falam que até evita de fazer o autoexame. Que ela fala assim, eu tenho medo de achar alguma coisa. Eu falei, mas é justamente para isso. O autoexame é o nosso primeiro alerta, né? Então, tem esse receio Eu tenho mesmo. pacientes que tiveram diagnóstico lá atrás e tenho medo. O medo de tocar na mama até hoje. Sim. Recentemente, eu tenho uma paciente agora com uma recidiva na mama que já foi operada e ela falou, eu não tocava minha mama, eu tinha medo. Né? Então, tenho as próprias pacientes que têm diferentes níveis de informação, pacientes que são estudadas, então tenho medo do diagnóstico, às vezes. E quais são os efeitos colaterais mais comuns dos tratamentos oncológicos e como eles podem ser gerenciados? Acho que a gente já falou bastante aqui, né? Então, relacionado à nutrição, a gente tem o enjoo, né? A gente tem o vômito, a gente tem a falta de apetite. Às vezes, a paciente reclama que o seu paladar ele muda, fica muito metálico, né? As alterações aí dos hábitos intestinais, e isso dificulta, né? Apesar da gama de medicações que a gente tem, às vezes você usa um remédio para o vômito e esse remédio ele causa constipação. Então, é aquela balança ali que você tem que saber né, equilibrar. Em relação, principalmente, ao gosto metálico, Valéria, você tem alguma dica aí para as pacientes? Essas alterações de paladar, elas são... A boca seca também é uma questão, às vezes, né? São questões importantes. O que a gente recomenda aí nesses cenários é, de fato, suplementar e tentar adaptar. A gente faz receitas com os suplementos, tem receita com impacto, tem receita com fresh. Então, assim, geralmente, o paciente está com a boca seca, a gente vai tentar estimular com os sabores cítricos, faz as receitinhas, faz picolé. Tem neuropatia, faz picolé, porque às vezes tem muita intolerância a quentes, parece que está comendo prego, é uma queixa comum, né? Estou engolindo, parece que eu estou engolindo alfinete. Então, assim, vamos passar para o gelado, fazer frozen, fazer algumas sodas, fazer algumas coisas. Então, e essa coisa do gosto metálico, às vezes tentar adaptar, porque às vezes com o doce pode ser pior, então a gente passa para as receitas salgadas, então a gente vai adaptando, porque, de novo, é um aprendizado conjunto. A gente vai começando a testar e vai começando a ver o que dá certo. Quando o paciente tem muitas questões relacionadas a gosto, sabor, odor, às vezes, só o odor já me dá um enjoo. Você não pode simplesmente pegar um suplemento, dar para o paciente e falar, toma isso aqui. Isso também não é a forma correta de fazer. Então, assim, como eu vou fazer com que você tenha adesão ao suplemento? Fazendo receitas. Vamos testar essa agora? Vamos trocar. Foi boa, não foi boa? Vamos provar. Isso foi legal, isso não foi legal. E a gente vai traçando um caminho. Porque lá pelas tantas, os pacientes passam a ter fadiga de sabor também. Ele cansa daquilo. Sim. Então, você precisa estar se renovando, estar ali junto com o paciente na jornada dele de comunicação e de tratamento para, olha, o que deu certo para você? Então, vamos seguir por essa linha. O que não deu certo? Vamos seguir por essa. Às vezes é tentativa e erro, mas a gente já tem alguns caminhos quando a gente fala de alguns cenários de intolerâncias. E sobre isso que ela comentou, como que funciona essa relação médico-paciente e que pode influenciar no tratamento do paciente? Eu gosto muito de uma frase. Quando você trata uma doença, você pode ganhar ou perder. Agora, quando você trata um paciente, não importa o desfecho, você vai sempre ganhar. O paciente, ele não é um CID, ele é uma pessoa.
né? Ele tem lá a sua cultura, o seu conhecimento, os seus medos. Esse paciente, ele pode ser o provedor da família, ele pode ser uma pessoa que depende muito dele. Eu tenho pacientes que elas têm filhos autistas. Elas falam, doutor, se acontecer alguma coisa comigo, o que vai acontecer com o meu filho? Então, o médico, ele tá ali ele é o maestro da orquestra. Então, ele tem que dar o apoio para o paciente, né? Ter a empatia, a sensibilidade de ver qual é a fase, de fazer esse paciente entender e de confiar naquilo ali. Ele tem que torcer quando as coisas vão bem, ele tem que puxar a orelha quando ele orienta uma coisa e o paciente sai muito da regra. E é isso, ele tem que ter empatia e sensibilidade, porque às vezes aquele script, ele sai fora. Né? E às vezes você tem que mudar o roteiro, mudar o caminho, dar aquela notícia que você não gostaria de dar para o paciente estava numa proposta curativa e de repente o paciente vira, né, uma doença metastática, e aí você tem que tendo a empatia sempre, é uma pessoa, esse é o ponto principal. E existem novas pesquisas ou inovações, né, no campo da oncologia que estão mudando a forma como o câncer de mama é tratado? Como esses tratamentos evoluíram durante esses anos? A pesquisa clínica, ela permite aí, acho que cada vez mais a gente tem drogas melhores, drogas mais modernas, drogas alvos que a gente fala, né? E a gente permite, atualmente, a gente tem medicações melhores que têm penetração em sistema nervoso central para doenças metastáticas que antes a gente não tinha. Cada vez mais estudos, principalmente no câncer de mama, a gente vai... essa paciente é uma paciente de maior risco, a gente tem que intensificar mais o tratamento, então precisa de mais drogas. Essa paciente tem menor risco, então a gente pode descalonar, né, fazer um tratamento mais leve, né? Então, a pesquisa clínica cada dia, né? São os congressos, informações diárias. Isso é muito, muito bom, muito importante, mas sempre lembrando do abismo que a gente tem entre a medicina pública e a medicina privada, né? Que, infelizmente, na medicina pública, a gente não tem o acesso aí a grande parte dessas medicações que a gente sabe que são definidoras de mudança aí, né? E também no segmento nutricional também a gente não vê toda essa cobertura, vamos dizer assim, para o paciente que trata no público, né? Tem um atendimento diferenciado, aí a gente vê muitas pacientes dentro da nossa própria organização, né? Passando por essa, assim, uma jornada, né? Uma jornada mais complicada realmente na parte nutricional por falta de atendimento, né? Eu acho que é a questão muito do trabalho multidisciplinar, interdisciplinar, a importância, né, de você ter vários profissionais dando apoio, porque o paciente ele vai ter ele vai ter as toxicidades do tratamento, ele pode ter as alterações psicológicas, né, as angústias, ele pode ter alterações sociais e a importância, né, do médico ou da instituição conseguir ter vários profissionais, diferentes profissionais, para que você consiga individualizar o tratamento desse paciente, dar suporte, dar informação, porque dessa forma o paciente vai conseguir manter a sua qualidade de vida, o seu convívio social, né? Os tratamentos, eles estão surgindo e evoluindo cada vez mais, mas o objetivo é que esse paciente tenha qualidade de vida, né? Porque senão não tem muito sentido, né? Do ponto de vista nutricional, essa é uma questão importante também, porque ainda, a gente falando de qualidade de vida, a nutrição está diretamente envolvida com isso. Diretamente. E a questão do quanto que tratar a desnutrição nesse cenário de oncologia, em outros cenários também, é custo eficaz. O paciente reinterna menos, se ele reinterna menos, tem um leito sobrando para outros diagnósticos e outras intervenções. Ele perde menos tratamento, ou seja, quantas vezes o paciente está desnutrido, não consegue manter a ida às clínicas, manter a quimioterapia. Menos efeito colateral. Menos efeito colateral, porque as toxicidades começam a aparecer com a perda de massa magra. A doutora Carla Prado é uma brasileira que hoje é uma professora titular na Universidade de Alberta, no Canadá. Tem pilhas e pilhas de artigos publicados
mostrando isso. Quando o IMC começa a reduzir, a massa magra começa a reduzir, a toxicidade pela quimioterapia começa a aumentar e chega a ponto de ser quase 100%. Então, o indivíduo intoxica, para o tratamento, o câncer avança, ele custa mais para o sistema, quando a solução era simples, era intervenção nutricional adequada no tempo adequado. E as pessoas não fazem essa conta. Elas fazem a conta de quanto custa o suplemento, quanto custa o quimioterápico. Eu não estou nem aqui nem falando assim, você está salvando a vida de uma pessoa. Esse é um ponto. E o segundo ponto é você estar abrindo espaço para que outras pessoas possam ter diagnóstico, principalmente num sistema tão pressurizado que é o nosso sistema público, né? E essa conta, infelizmente, precisa, a uma certa hora, ser feita. Acho que isso precisa ser pensado. Além da importância nutricional, a Nath relatou bem aqui, tem a parte psicológica, né? A gente sabe que a saúde mental é muito importante durante o tratamento, né? E a gente vê que com esse relato dela, como ela abalou muito, né? Ela, a família, né, Nath? Como foi? Como pegou isso? Teve uns surtos aí, né? Teve uma hora que eu não consegui segurar mais, né? Porque é como vocês estão falando, se a gente tivesse tido... Porque agora eu tive uma aula aqui, né? Então, se a gente tem essa orientação do que pode acontecer, ou do que eu vou enfrentar, talvez possa não acontecer. Mas só o fato de você saber que pode acontecer e você já está meio que armada, já preparada, o seu psicológico claramente está mais leve. E eu não tive isso, né? Então, teve uma hora que eu dei uma surtada, porque eu falei, gente, o meu marido sai para trabalhar, eu tô mal. Ele volta, eu tô mal. Então, o impacto familiar da sua rede de apoio também é difícil, né? Porque como cuidar, como tratar? Que a gente estava comentando, né? De alguém fazer a comida. Pô, meu marido, ele sempre foi disposto. Ele, Nath, não quer, a gente faz outra coisa, mas você vai comer alguma coisa, você tem que se alimentar. Aí gera aquela pressão, aquela cobrança, falando, não, eu tenho que fazer, eu tenho que comer. E aí você não conseguir, é desanimador demais, né? Tem uma hora que o psicológico fala, quer saber? É mais fácil não continuar. É mais fácil não se esforçar, né? Porque é muito mais fácil a gente desistir do que a gente batalhar para sair daquela situação. E eu tive vários episódios assim, né? Como vocês comentaram das internações. Muitas das coisas que aconteceu, das internações que eu tive, foi exatamente por conta disso. É ataque cardíaco, é não ter a energia para você poder fazer suas atividades básicas, o neurológico, a depressão, né? Tudo isso me fez sair da linha ali, sabe? Do meu controle. E eu não sou assim, né? Eu sou uma pessoa muito determinada. Quando eu recebi o meu segundo diagnóstico, impactou, eu chorei, eu me desesperei, mas eu falei, opa, peraí, acabou. Vamos ver o que a gente vai fazer com isso. Só que esse olhar, como você disse, de qualidade de vida, eu não tinha com o médico anterior, né? Ele não me orientava, ele não tinha esse olhar mais profundo. E eu tive que sair disso sozinha. Eu tive que tomar uma decisão. Não sabia também se ia dar certo ou não. Mas eu tive uma boa referência de uma outra médica, que até agradeço, que eu falo que ela salvou a minha vida, a doutora Cíntia Lemos. E aí ela teve esse olhar diferente, de que não era só a medicação, as toxinas, era essa questão de que eu precisava suplementar a minha alimentação. Que por mais que eu tivesse ajuda, o privilégio do meu marido cozinhando, a minha família ali do lado me apoiando, e aí? Até quando você vai ficar nisso? Vai esperar morrer? Eu não morro da doença, mas aí eu morro das consequências que ela está me causando. Então, tomar a decisão também é um ato muito forte do nosso psicológico, né? Então, eu tomei essa atitude de mudar de médico, de ter um olhar com mais qualidade, para ter uma qualidade de vida melhor. E assim a gente está seguindo. Eu optei em usar o Nutrem, né, da Nestlé, onde ele também consegue fazer receitas, que vocês estavam falando do doce e do salgado. Eu tive muita dificuldade em ingerir alimentos salgados. O sal, ele dava
uma concentrada maior e vinha esse gosto do ferro. E sorvete, doce, as frutas, eu me sentia mais confortável, então conseguia comer melhor. E com o Nutren, eu conseguia colocar nesses alimentos, né? Então, eu me sentia mais fortalecida. Então, foi legal. Eu falei, puxa, por que eu não tive essa orientação antes, né? Talvez eu poderia ter evitado as minhas internações, poderia ter evitado a questão psicológica minha e da minha família. Mas aconteceu no momento certo, eu consegui sair dessa situação, mas eu ainda estou em processo. Eu ganho alguns pesos, aí tem meses que eu mantenho, às vezes perco por causa de alguma internação que ocorre, mas eu me sinto melhor. Hoje eu consigo estar aqui conversando com vocês, porque há alguns meses atrás eu estava sem expectativa de vida nenhuma. E ó, para você ouvir isso, né? É pesado, porque eu sempre batalhei, eu sempre corri atrás, eu nunca tive desânimo de falar, não, vou desistir. Não, eu sempre tive ali, usando as minhas referências, e chegar nesse estado foi bem complicado. Então, eu tive que manter o psicológico muito ali alinhado, falando, é uma fase, isso vai passar, isso é um período, e bola para frente. E tô aí tentando. Esse suporte psicológico também que a gente faz dentro da organização, do Instituto, né, é importante, porque não é só receber o diagnóstico, né, aquele momento o pico de estresse, né, receber essa notícia do diagnóstico, mas durante toda a jornada do tratamento, né, você mesmo relatou aí a importância disso durante essa fase nutricional bem difícil, né? Então, o Instituto, ele faz isso, ele recebe, apoia, oferece compreensão e carinho para acolher essas mulheres durante as suas jornadas, e também esse bate-papo que a gente está aqui hoje é para isso, para disseminar informações que muitas devem ter essa mesma dúvida da Nath, né? E não sabe aonde recorrer. Essa que é a nossa ideia, da gente se reunir e trazer essa mensagem, né? Na verdade, informação, né? Super informação. E a gente também vai deixar o canal aberto, né, para as pacientes que tiverem mais dúvidas. Aqui a doutora Valéria, a doutora Camila disse que está com a agenda também bem tranquila para receber as perguntas aí das pacientes. Então, nós vamos deixar esse canal aberto. Vamos encerrar, gente. O bate-papo foi ótimo, mas eu queria que cada uma deixasse uma mensagem. Vamos começar aqui pela Nath, para as pacientes aí, ou para quem você quiser, sobre a sua trajetória. Eu acho que o meu discurso, ele não muda, ele sempre vai estar com a palavra coragem, né, que a gente precisa ter coragem para enfrentar todas essas fases, porque eu sempre falo que é uma fase, né, não vai durar para sempre, mas a gente precisa sempre estar buscando os recursos que a gente tem, né, não achar que isso é uma sentença de morte. Eu estou aqui como prova viva, já passei, a gente não conseguiu conversar um terço do que você conhece da minha história. Então, eu sempre falo, não desista, não deixe o tempo passar. Você conhece o seu corpo melhor do que qualquer pessoa, então, qualquer coisinha de errado que você perceber, procure orientação, procure um médico, procura um amigo, né? Procura uma rede de apoio, que você vai ter orientação, você vai ter informação e você vai ter o caminho certo para poder se tratar, né? E o quanto antes, como a gente sempre fala, é melhor, a gente tem mais chances e não desistir. Eu acho que é isso, não desistir, não ter medo. Doutora Valéria. Eu acho, vou pegar um pouquinho o gancho das palavras dela, coragem e persistência, né? A gente até brincou, que eu falei assim, vou me segurar para não chorar aqui. Porque a gente adora estar perto de pacientes e que tem uma história tão bonita quanto a da Nath. Mas é a coragem e a persistência de buscar exatamente isso. Assim, não é normal perder peso. Não é normal ficar caquético. O tratamento do câncer, ele não é uma troca. Eu tenho câncer, vou me tratar, vou ficar
vou ficar completamente emagrecido, sem força, fadigado. Não, você só vai ficar assim se você não tiver intervenção nutricional. Existem formas de te tratar se você tem sintomas ou está perdendo peso relacionado ao seu câncer. E procura ajuda, acho que é isso. Procura ajuda porque tem ajuda e tem muita coisa para fazer. Tá bom? Ótimo. Bom, eu vou ser um pouquinho mais poética. Alguns anos eu escrevi um poema para as minhas pacientes com câncer de mama, então eu vou aproveitar e vou compartilhar. Defrontar o inesperado, assimilar muitos desafios, ir preparando a mente, mobilizando o espírito, aí vem o enfrentamento, descobrindo uma nova versão de si mesma. É chegada a hora de amadurecer, encontrar sabedoria que existe dentro de você. Você percebe que tem que persistir, inundar-se de forças e de amor e, principalmente, amar-se como nunca fez. O tempo todo e para sempre. Somos meros instrumentos para mostrar a vocês, mulheres vitoriosas, que sozinhas somos pétalas, mas unidas somos rosas a transformar a jornada do câncer de mama. Lindo. Lindo. Muito lindo. Parabéns. Depois a gente pega essa cópia aqui para a gente pôr lá no podcast. Bom, gente, eu agradeço aqui a contribuição de todas dessas mulheres maravilhosas que trouxeram hoje, compartilharam tanta informação, né? Tanta história, né, Nath? Com a gente, com todos os nossos ouvintes que nos acompanham aí nos episódios do podcast. E o nosso podcast está disponível nos tocadores, nos maiores tocadores, Spotify, Apple, Amazon e outros, e também o videocast no nosso canal do YouTube. Segue a gente lá no Instagram, o @kimibeleza, para recomendar o episódio aí para todas as cats, pacientes. Esse episódio contou com o apoio da Cuidados Nestlé na Oncologia, nossa parceira. Obrigada e até a próxima. Obrigada. O conteúdo desse episódio traz o ponto de vista de seus idealizadores e não necessariamente expressa a opinião do seu apoiador. A informação contida no podcast está disponível com objetivo exclusivamente educacional. Em hipótese alguma, pretende substituir a consulta médica. Em caso de dúvidas, fale com o seu médico.